Olá, sejam todos bem-vindos à Associação Centro Espírita Amor e Instrução. Para mais um estudo, daremos início com uma oração que visa estabelecermos maior sintonia com a espiritualidade superior. Sendo assim, rogamos a Jesus que possa nos auxiliar para que possamos retransmitir tudo aquilo que, através da sua misericórdia, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Pedimos também aos espíritos amigos, espíritos familiares, que possa nos auxiliar em nome do Cristo nessa tarefa a que nos dedicamos. Agradecemos a Deus por mais uma vez nos dar a oportunidade de poder repassar tudo aquilo que, através da sua misericórdia divina, nos foi concedido para a nossa própria melhoria. Que possamos fazer com que a nossa palavra se torne inteligível a todos aqueles que vierem a assistir e ouvir esse estudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem, hoje nós teremos então um estudo doutrinário da doutrina espírita e falaremos então um pouco sobre o espírito, né? Então o que é o espírito, também sobre o perispírito, e, por fim, o corpo físico. Aqui nós não queremos ter, digamos assim, a pretensão de abordarmos a cada uma dessas partes integralmente dentro da doutrina espírita, porque isso seria, digamos assim, necessitaríamos de um tempo muito longo. Há diversas obras doutrinárias que trazem um conjunto de explicação muito superior. Então, a ideia hoje aqui é nós passarmos assim nos pontos principais e procurarmos transmitir uma mensagem de compreensão acerca justamente desses três itens, né, que compõem a vida tal qual nós a conhecemos, para a nossa compreensão introdutória sobre o tema. Daremos início, né, como sempre, com uma pergunta e utilizamos também muitos elementos de comparação, de abstração, para que possamos entender um pouco sobre questões não materiais, como o espírito e até mesmo o perispírito de uma certa forma, com exemplos do dia a dia, exemplos materiais, tangíveis, para que nós possamos entender, né? Então aqui nós fazemos a seguinte pergunta: um veículo, né? Então vamos ver esse carro que está na nossa frente. Nós gostaríamos de perguntar aos amigos e amigas que nos estão acompanhando aqui: nós somos o carro? Ou nós estamos dentro do carro? Nós somos a casa, ou seja, os meus braços é como se fosse o pilar, a minha cabeça o telhado, a porta a minha boca, ou eu estava dentro da casa? Outra pergunta: nós somos o avião ou nós saímos do avião quando ele terminou de nos levar de um ponto A para um ponto B? Isso é uma pergunta bem simples, né? Qualquer pessoa que tiver em sua sã consciência saberá que nós não somos nenhum desses itens materiais, nós somos algo à parte deles, embora ainda materiais, ou seja, o nosso corpo físico não é a própria meio de locomoção ou meio de abrigo que utilizamos no dia a dia. Então, a mesma coisa ocorre com relação ao nosso corpo físico. Nós, em essência, não somos o corpo físico. Nós estamos temporariamente no corpo físico, né? Habitamos esse corpo físico e nós somos algo muito superior a ele, né? Nós somos um espírito imortal que, sim, a um certo ponto na criação nós fomos criados,
por Deus e que passamos então numa jornada evolutiva e que Deus criou a vida de uma maneira tal que se faz necessário habitar um corpo físico para o aprendizado, para a evolução. Mas isso veremos mais adiante. Então, nós somos então esse espírito, né? E que traz também ali consigo um modelo organizador biológico chamado de perispírito, formado de uma matéria menos quintessenciada, ou melhor dizendo, mais quintessenciada do que necessariamente a matéria que compõe o corpo físico. E daremos também um exemplo para entendermos melhor essa questão da matéria mais densa e da matéria menos densa com relação ao corpo físico e ao perispírito. Então, nós temos aqui essa, vamos dizer assim, essa trindade, não é? Nós temos ali, então, o espírito, esse ponto de luz, né? É a abstração máxima que nós conseguimos ter para podermos entender o que poderia ser o espírito. O seu perispírito, que dá a forma ali, digamos assim, do que vai ser até mesmo o corpo físico, que nós podemos ver, que nós podemos tocar. Então, vamos dar início aqui ao nosso estudo sobre o corpo físico. Então, o que é o corpo físico? Bom, o corpo físico basicamente é um instrumento que recebemos para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual. Mas aí poderíamos perguntar, bom, se nós somos, além do corpo físico, nós somos espírito, que, digamos, aglomera uma quantidade de matéria menos densa ao seu entorno, dando uma forma chamada de perispírito, que é semelhante ao corpo físico, e que o espírito com o seu perispírito vive no mundo, digamos assim, genuíno, o nosso verdadeiro mundo, que é o plano espiritual. Por que nós precisamos habitar, então, um corpo físico para evoluirmos? Bom, a resposta, basicamente, é a seguinte. Deus permite, quando Ele criou a vida, de que quando o espírito reencarna, ou seja, passa a habitar um novo corpo físico, há o esquecimento do passado. Não no espírito. Lembremos bem, no corpo físico. Por que isso? Para que aquele espírito, numa nova oportunidade, tendo ali esse pequeno entrave do esquecimento do passado, possa, no presente momento, ou seja, na presente encarnação, melhorar-se. Ele passa a ter novas provas, ou até mesmo expiações, em que possa fazer melhor, possa aprender, possa tudo aquilo que muitas vezes ocorre no plano espiritual, de vontades de se melhorar, de aprendizados conquistados através do estudo, através do desejo de fazer diferente do que, digamos, pensou, agiu e falou na encarnação passada, só pode se comprovar perante si mesmo, ou seja, aquele espírito ele só consegue efetivar aquela sua vontade na matéria densa, habitando um novo corpo com esse esquecimento do passado, inclusive daquilo que aprendeu no plano espiritual, para que, passando por uma experiência de teste, digamos assim, esse espírito possa fazer a sua escolha, se realmente de acordo, em alinho com aquilo que havia, digamos, estabelecido para si mesmo em termos de melhoria, ou não, ou de repente se equivoca novamente. Mas basicamente esse é um dos motivos, e creio o principal, de nós termos então essa necessidade de habitar um novo corpo físico. O Cristo mesmo nos ensinou há mais de 2022 anos atrás, quando ele disse, ao sábio da época
que se não se renascesse da água e do Espírito, não poderia se ver o reino dos céus. Ora, o que ele quis dizer? Exatamente isso que nós estamos falando. Ou seja, se o Espírito não tiver uma nova oportunidade em que possa estudar, em que possa aplicar os seus estudos, não somente das ciências positivas, a matemática, química, física, letras, música, engenharia, através, digamos, das profissões, mas principalmente que possa aplicar a sua bagagem moral, intelectual perante as provas e expiações que a vida possibilita no plano material, ele não conseguiria o quê? Sedimentar a evolução em si mesmo. Tomar novos rumos para melhor, claro, né? Digamos, em direção às leis de Deus, ou na lei de Deus, melhor dizendo. Então, para que, fazendo isso, né, possa-se então chegar a esse reino dos céus, ou seja, essa condição de espíritos melhores, né, espíritos perfeitos. E para nós novamente abstrairmos aqui, nós vamos tomar, com relação ao corpo físico, o exemplo aqui da casa, né, de uma residência qualquer, né? E vamos então fazer o caminho inverso da constituição da casa. Como é que ela é feita? Bom, basicamente, ela é feita, digamos, vamos chamar de órgãos, né? Como se fosse, nós temos ali as vigas baldrame, que suportarão outros órgãos, que seriam as paredes, né? Depois dessas paredes, nós teremos então a laje, como se fosse um outro órgão, o telhado como mais um outro órgão, ou seja, nós temos ali então a casa como a maior porção e depois ela se reduz, né, nessas partes, digamos assim, que por sua vez vai se reduzir ainda mais, né? Então nós temos ali a terra que compõe os tijolos daquele órgão, que eram as paredes, nós teremos o cimento, né, que também fez parte ali do órgão, digamos assim, da laje. Depois nós temos a tinta, que revestiu toda como se fosse a pele, né? Ou seja, nós já reduzimos, então, de órgãos para, vamos dizer assim, um item menor. Que, por sua vez, né, a tinta ela é composta de pigmentos, ou seja, de pequenos grãos. O cimento é a mesma coisa, embora ele seja bem fininho, e se nós colocássemos no microscópio, ele seria bem pequenininho, são grãos também. E a areia, a mesma coisa, ou seja, são itens que todos eles formam grãos, ou seja, na sua menor escala. Então nós vamos ver que a casa, né, já pronta, ela é nada mais, nada menos do que um conjunto de grãos. Ou seja, é como se fosse bilhares e milhões de pequenos grãos que, colocados ali, digamos, dispostos de uma determinada forma, formam então a casa. E algo semelhante ocorre com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico seria a nossa casa, ou seja, a casa do espírito. E, se nós fizermos também o caminho inverso dessa casa, nós veremos exatamente isso. Nós teremos, então, o corpo físico, ele é composto de órgãos. Esses órgãos, se nós, digamos assim, tivéssemos um microscópio, nós veríamos que ele é formado por células. Se nós tivéssemos um microscópio atômico, nós conseguiríamos ver o quê? Que ele é formado de moléculas. E se nós conseguirmos uma visão, ampliarmos ainda mais essa visão, nós chegaríamos então nos átomos, que são, como no exemplo ali da casa, dos pigmentos, né? Da areia, do cimento e da tinta. Exatamente ali, os átomos seria o quê? A menor partícula, pelo menos que nós aqui, seres humanos, conhecemos até o momento. Claro, já há descobertas ainda menores do que o próprio átomo, mas não vamos entrar aqui nesse detalhe. O importante é guardarmos isso por enquanto.
né? Então, o nosso corpo físico, né, tal qual nós podemos ver, tocar, ele nada mais é do que um conjunto, um aglutinado do quê? Desses pequenos grãos, desses pequenos átomos. Basicamente é isso. Então, disso nós, aqui uma observação à parte, né, que é importante, é em termos filosóficos, né, que nós sempre estamos, ou seja, nós jamais somos alguma coisa. Então, nós sempre estamos, ou seja, nós estamos temporariamente nesse corpo físico, nós estamos temporariamente, por exemplo, na escola, ou estamos temporariamente num país, ou nós estamos temporariamente nadando, ou, enfim, nós sempre estamos, nós nunca somos, né, nada. Mas aí vem a pergunta, o que mantém essa união de átomos, né? No exemplo lá da casa, novamente, para que a gente possa compreender. Bom, na casa, quem mantém esse, digamos, aquele conjunto, né, de grãos, né, que formam ali os itens da casa, é o pedreiro, né? Então, ele é que vai organizar os grãos de areia, organizar os grãos de cimento, colocar as medidas adequadas ali, e ele que vai dar forma ao quê? À casa, né? Até que a casa fique pronta. Ele vai ser o artífice que vai elaborar, vamos dizer assim, esse corpo, né? Que seria a casa. E com relação ao nosso corpo físico, quem é que faz exatamente esse trabalho de organizar aqueles átomos todos até que se forme o que nós chamamos de corpo físico? É justamente o quê? Não é? Nós temos o quê? O espírito. Né? Ele é que vai fazer esse trabalho. E o espírito, ele é imaterial. Embora, né, nós tenhamos aí a afirmativa do Cristo, que nos disse o seguinte: vós sois a luz do mundo. É interessante, porque ele nos aponta exatamente isso, que nós, como se nós fôssemos luz. Mas, bom, nós veremos o quê? Que a luz, se estudarmos a física, né, a ciência positiva da física, ela nos revela que a luz, embora nós não podemos tocar com o nosso corpo, né, nós podemos senti-lo, vê-lo, mas ele ainda assim é matéria. Então, estaria Jesus equivocado? Não. O que ele quis dizer foi o seguinte, que nós somos a luz do mundo no seu sentido de progresso, de tudo aquilo que é bom, de tudo aquilo que traz elevação. Né? Isso é uma verdade, por quê? Porque se nós somos filhos de Deus, e Deus é bom, e Deus é, por exemplo, todo justiça, Deus é todo amor, ora, nós somos justiça, nós somos amor em potencial. Nós estamos apenas o quê? Num trabalho de autodescoberta do quê? Da nossa própria essência, que é justiça, que é amor. Nós não somos, e isso é importante, nós não somos todo, porque todo somente Deus o é. Mas, ao mesmo tempo, nós somos o quê? A outra parte. Né? Então, nós somos justiça, nós somos amor, nós somos todas as qualidades de Deus, excluindo-se o todo, que só Ele o é. Né? Então, é isso que Jesus quis dizer quando ele disse, né, que nós somos luz. E é importante todo esse exemplo dado anteriormente, justamente para que a gente possa entender sobre essas questões do que é o espírito, do que é o perispírito e o que é o corpo físico. Então, se o espírito não é matéria, mas é alguma coisa, então o que é o espírito? Ora, o espírito, ele é o quê? É o ser inteligente. Para que nós possamos entender, Deus, quando ele criou a vida tal qual nós o conhecemos,
ele criou o princípio espiritual e o princípio material. O princípio material, a sua, digamos, individualização, formou o que então? O princípio inteligente. O princípio inteligente, ele passa então a habitar diversos reinos da natureza, em que em cada reino desse, depois de milhares e milhares de anos incontáveis, vai adquirindo certas capacidades, né? Vai evoluindo dentro do que aquele reino tem a permitir que haja de evolução. Né? Então, ali no reino mineral, né, com a questão da pressão, depois no reino vegetal, com relação à sensibilidade, depois no reino animal, né, com relação ao instinto, à conservação. Posteriormente, então, passa de princípio inteligente à condição de espírito, onde há ali o quê? Já há o pensamento contínuo, que diferencia, né, dos demais reinos, e também a consciência de si próprio. Então, nós temos ali o quê? A parte principal, que é a inteligência. Então, essa é uma, digamos, característica primeira do espírito, né? A inteligência. E Deus também, como ele criou o princípio material, dele se derivou a matéria tal qual nós conhecemos. Então, nós temos ali, por exemplo, a água, né? São H2O. Então, são dois átomos de hidrogênio para um de oxigênio, você forma, então, uma molécula de água. Então, é uma matéria. Agora, se nós tivéssemos condição de, digamos, quebrar essa molécula, até deixarmos elas separadas e depois quebrarmos mais ainda, né, e irmos, digamos assim, se aprofundando cada vez mais na intimidade desses átomos, nós chegaríamos até o princípio material. Porém, né, como cada vez mais se estuda essa questão e cada vez mais se descobre que há menores partículas e assim por diante, isso tende o quê? Ao infinito. Então, ou seja, é como se o princípio material ele é só de Deus. Né? Mas assim, tirando esse pensamento científico-filosófico, o importante aqui para o nosso estudo é sabermos isso. Que nós temos então de um lado o espírito, que não é matéria, que ele veio de um outro princípio, que é o espiritual, que ele se utiliza da matéria, então, ou seja, a matéria provém os meios para que ele possa evoluir. Então, ele vai evoluindo, e essa matéria também, ela provém o quê? Os meios que são o perispírito, de uma matéria menos densa, e o corpo físico, que é esse que nós estamos habitando aqui hoje. No Livro dos Espíritos, na parte 2, capítulo 1, Kardec, então, ele faz a seguinte pergunta, na questão 76, onde ele questiona ali os espíritos superiores o seguinte: que definição você pode dar dos espíritos? E aí, então, eles respondem: pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Então, ou seja, aquilo que nós acabamos de dizer se comprova, então, na codificação. E Kardec faz uma outra questão, né, que é importante para nós aqui, que muitas vezes há uma certa confusão. E nós vamos ver então agora, na questão 77, onde Allan Kardec questiona aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? E aí então que os espíritos superiores respondem: meu Deus, são obras de Deus,
exatamente qual a máquina ou é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos sua obra. Então, essa aqui é uma questão muito importante, porque costuma-se ter uma certa confusão, né, do que nós somos. Nós somos espíritos, como nós acabamos de ver, que, digamos assim, individualizações do princípio espiritual, que foi criado por Deus. Então, nós não somos digamos, um pedaço de Deus, ele próprio. Não, nós somos algo à parte, porém criados por ele. Então, para entendermos bem, novamente vamos tomar aqui outra analogia que os próprios espíritos aqui também o deram, né? Com relação a algo que nós, homens, criamos. Por exemplo, o automóvel. Nós somos o carro, né? Ou seja, nós somos o motor, nós somos o paralama, ou nós somos o farol, o banco. Não, né? Claro que não. Nós é que projetamos esse carro, nós fabricamos cada uma das partes que o compõem, nós, seres humanos, montamos esse carro e o utilizamos, mas nós não somos o carro ele próprio. Então é a mesma coisa com relação a nós, no sentido de sermos espíritos. Nós não somos uma individualização de Deus, nós somos uma criação dele. Então, ele nos projetou, digamos assim, ele nos montou, né? Ele nos deu vida. É isso, basicamente. Aqui, nós temos aqui justamente uma figura ilustrativa, claro, porque Deus não tem a figura de um homem, né? Mas basicamente o que nós queremos dizer com a foto é como se deu, né? Ou seja, é como se realmente fosse um artista ali que nos tivesse criado efetivamente como esse homem o fez aí com essa bela impressão ali no mármore. Então, com isso, nós terminamos aí a parte do corpo físico, né? E também do espírito. E o perispírito, né? O que seria o perispírito? Bom, o perispírito basicamente é como ele fosse uma forma, digamos assim. Né? Imaginemos uma forma que dá um formato de algo material que nós precisamos. Né? Então, essa forma ela tem diversas, digamos, organizações que vão refletir, né? Depois que colocar ali o conteúdo ali, né, que está em estado líquido, ou seja, menos material do que a própria forma, né, que vai dar então justamente o resultado que nós esperamos, ou seja, a maneira, né, com que aquela matéria posteriormente vai se refletir posteriormente. Né. É o que nós chamamos de modelo organizador biológico. Basicamente, nós temos isso, né? Percebamos que abaixo nós temos o corpo físico e logo acima, né, desprendendo-se ali parcialmente, esse é um caso em que ocorre ali o sono, né? Por quê? Porque existe ainda uma ligação desse perispírito, que é o que está acima, com o corpo físico, através daquele cordão fluídico ali à direita. Mas disso nós não vamos tratar agora. Vamos perceber o seguinte, que por que ele tem essa função organizadora, né? Essa função de dar forma? Vejamos que o corpo perispiritual dessa encarnada é semelhante. Então, ela justamente faz esse trabalho, né? De refletir a condição perispiritual no corpo físico, né? Fundamentalmente ali no início da encarnação, né? Porque todo o resto vai se dando ali naturalmente. E uma vez constituído o corpo físico, ele não vai se mudar mais, né? O perispírito vai estar ali sempre igual, digamos assim. Bom, outra função do perispírito
de transmissão de todas as sensações, né? Então, se no corpo físico nós temos 5 sentidos, lá no corpo perispiritual nós vamos ter isso muito mais amplificado, muito mais, né? Então, a nossa audição, a nossa visão, e tudo mais, né, será, digamos assim, extremamente mais amplificado. Também tem a função de irradiar o nosso pensamento. Então, o espírito, ele é que dá aquele primeiro impulso na matéria menos densa, pela mente, né, no corpo físico, mas que antes passa o quê? Pelo perispírito. Então, o perispírito, né, recebe a impressão ali do espírito, por ser extremamente menos material, que no corpo físico vai, digamos assim, imantar ali na mente, gravando a matéria, digamos, mais densa e transmitindo ali pelo corpo e sendo emitida, então, ali para o ambiente exterior, né? Então, o perispírito tem também essa função. Não somente de irradiar pensamento, mas também de recebê-lo, né? Então, o perispírito também faz esse caminho inverso, ele recebe também essa carga de pensamento oriunda de outros espíritos, né? Tem essa função individualizadora, ou seja, não existe um perispírito exatamente idêntico ao outro, né? Em todo o universo. Não existe um perispírito exatamente idêntico, igual, né? Até mesmo porque nós somos seres, né? Os espíritos são seres que são 100%, digamos assim, individuais no sentido únicos, ou seja, por mais semelhante que haja um espírito com relação a outro, né, naquilo que sente, naquilo que pensa, por menor que seja, há uma pequena diferenciação, né? Embora, sim, vai havendo conforme a evolução, vai se afinizando com o pensamento divino e que dá aquela, digamos, impressão de haver um pensamento único, ou de um sentimento único. Mas, ainda assim, nem que seja na forma de cumprir, ou há ali o quê? A presença, né, da individualidade, né? Porque se assim não fosse, é como se nós perdêssemos a nossa condição, né, de vida. Nós passaríamos a ser uma máquina, né? Se nós, mesmo que fôssemos espíritos superiores, perfeitos, atingíssemos os mais altos graus evolutivos, tivéssemos perdido, digamos assim, a nossa condição individual, né? De independência, enfim. Então, assim, o perispírito tem essa condição, que é o reflexo do espírito, que é a sua função individualizadora. E aqui um pequeno, digamos assim, adendo, né? Uma observação à parte, né? Que o perispírito dos espíritos mais inferiores, ele é tão grosseiro, é claro, porque ele reflete a condição do espírito, né? Do conhecimento que ele tem de si próprio, que ainda é muito pequeno, que eles se confundem muitas vezes com o corpo carnal. Mesmo que eles já tenham desencarnado e deixado aquele corpo, digamos assim, denso, né, o corpo físico, eles ainda se julgam no corpo físico, embora estejam só com o seu perispírito. Por isso que muitas vezes eles se creem vivos, justamente porque não se deram conta ainda de que já desencarnaram, né? Então nós vamos ver ali em muitas obras, principalmente ali da série André Luiz, né? No livro Nosso Lar, inclusive, né, que foi o primeiro da série, e que justamente ele mesmo passa, né, no começo da obra por regiões, por uma região em que exatamente os espíritos que ali estavam, muitos deles ainda se julgavam no plano material, né? Então, basicamente, para nós entendermos essa questão toda então do espírito, do perispírito e do corpo físico, nós vamos tomar ali como exemplo, né, de abstração a fruta, o abacate. Então, o abacate, se a gente fizer um corte nele,
nós vamos ver que no centro nós teremos então a semente, né? Que é a parte ali, vamos dizer assim, principal, né? Ele que dá vida, digamos assim, né? Que ele na terra ele vai produzir novas árvores, enfim, e vai continuar ali a existência. Nós temos o perisperma, né? Que é aquela, vamos dizer, o recheio, né? O suco, né? Toda aquela parte mole. E depois nós teremos a casca, né? Que é aquela camadinha que envolve ali todo o fruto. Algo semelhante, então, ocorre conosco, né? No sentido do espírito, perispírito e corpo físico. A semente seria, então, o espírito, que é a parte central e principal. O perispírito seria, então, esse perisperma, ou seja, toda essa parte ali que, digamos, envolve o espírito. E, por fim, a casca como o corpo físico, aquela parte mais externa, né? Que apenas dá o formato ali do fruto em si mesmo, né? Então, basicamente, ali nós temos, então, o espírito e o perispírito. Ah, mas eu não posso ver o perispírito, então ele não existe. Bom, será mesmo? Né? Será que o perispírito não existe? O que nós temos que pensar é o seguinte. Ah, mas por que eu não posso ver o perispírito? É porque, como já foi dito, né? Nós estamos aqui para, digamos, comprovarmos para nós mesmos que nós acreditamos, né? Ou seja, a fé, claro, sedimentada na razão, né? Jamais acreditar por simplesmente acreditar, mas acreditarmos, ou seja, a fé baseada na razão, da existência das leis de Deus e da necessidade de nós exteriorizarmos elas, né? Mesmo que porventura nós não estamos vendo com os nossos próprios olhos. Ou seja, a nossa visão, né, que ela é basicamente sobre a matéria densa, mas que não deixa de existir, por exemplo, questões transcendentes. E uma delas é o perispírito. E aí a gente vai usar aqui por analogia a questão do cubo do gelo, né? O cubo de gelo. Nós podemos ver o cubo de gelo? Nós podemos tocar o cubo de gelo? Nós vamos ver que sim, né? Normal, sem problema algum. E se nós aquecêssemos esse cubo de gelo até que ele se tornasse água, não é? Pergunta, né? Nós poderíamos tocar essa água que compunha o gelo? Nós podemos ver ainda o que formava esse cubo de gelo? Sim, tranquilamente, não é? E se nós então aquecêssemos essa água ainda mais a um ponto que ela evaporasse e voltasse para o ambiente? Perguntamos então, nós ainda podemos tocar o que compunha o cubo de gelo? Nós podemos ver o que compunha o cubo de gelo? Então, não mais, né? Então, a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: o que formava o cubo de gelo deixou de existir? Ou seja, o cubo de gelo, ele deixou de existir, excluindo aí a questão da forma? Não, né? Ou seja, ele continua existindo. A diferença apenas é que houve uma mudança de estado, né? De um estado sólido que, digamos, está em a ver com o nosso corpo físico, que pode apenas captar aquilo que é sólido, aquilo que é material, de acordo com o nosso corpo físico. Né? Porque se nós tivéssemos uma lupa, digamos assim, e pudéssemos ampliar a visão, né, de uma forma tal, nós iríamos encontrar o quê? Justamente aquilo que compunha o cubo de gelo. Ou seja, aqueles grãos menores, né, os átomos que compunham aquele cubo de gelo. Então, a mesma coisa acontece com relação à questão então, do perispírito, no seu sentido de nós podemos vê-lo ou de nós podemos tocá-lo. Se nós estivéssemos vendo aqui nessa estação aqui de trem, né? Aqui nós estamos vendo com o nosso corpo físico. Mas se nós tivéssemos essa lupa, digamos assim, que nada mais é do que a mediunidade, né? Nós poderíamos ver justamente exatamente isso. Ou seja, o perispírito desse espírito desencarnado se adensando, né?
ou até mesmo que, através da mediunidade, nós pudéssemos ver, né, justamente esse perispírito. Então, o que acontece é apenas uma questão de nós termos um instrumento mais aflorado ou não, para poder perceber a existência do perispírito dos desencarnados, no caso aqui, não é? E o perispírito, ele tem diversas propriedades, né? São essas todas que nós estamos vendo aqui, e que nós vamos assim passar bem rapidamente em cada uma delas, para que a gente possa então compreender um pouco sobre cada uma. Vamos começar então pela plasticidade. O perispírito, como nós já dissemos, ele é como se fosse uma forma, né? Ele que vai dar, digamos, o formato de que esse corpo físico, ou até mesmo o perispírito, vai se apresentar. Então, por exemplo, vejamos aqui que nessa foto, nessa forma, onde se produz ali chocolates, né? Você tem 3 formatos. Tem ali o do rolo, né, de macarrão. Nós temos ali da tábua de cortar, picar cebolinha, carne. E nós temos ali no meio o bule. Então, ou seja, nessa forma você pode ter diferentes ali formas, né, de se mostrar ali o que você quer. No perispírito vai acontecer algo muito semelhante. Então, por exemplo, nessa nossa jornada evolutiva, né, em que nós vamos tomando ali diversas formas, seja numa encarnação, numa morfologia masculina, seja numa outra encarnação, numa morfologia masculina, ou com uma determinada característica, ou outra, né, uma tonalidade de cor da pele mais acentuada ou menos acentuada, enfim, tudo isso, o perispírito então é que vai, né, justamente refletir ali através da sua plasticidade, ou seja, ele tem essa condição de se modificar e permitir então que se mostre, né, de uma forma diferenciada. E até mesmo no corpo físico, que ele possa então refletir uma outra condição, digamos assim, de aparência, né? Como aqui na foto. Então nós temos lá numa primeira encarnação, lá o que esse espírito ele teve no Egito, numa morfologia masculina, numa tonalidade de pele, vamos dizer assim, mais escura, e que depois de 2 encarnações, na 4ª encarnação, ele teve então uma diferenciação, né? Percebamos ali que já está numa morfologia feminina, né, habitando ali um corpo físico diferente do que teve anteriormente e que num tom de pele diferente, por exemplo, né, com características até mesmo de tamanho, maior ou menor, com, digamos, um nariz um pouco maior ou menor, né, enfim, com características ali que se formam diferentes. Lembrando que de uma encarnação para a outra, há o esquecimento do passado, né? Então, esse espírito ali ele não sabe, nenhum de nós sabemos, enfim, o que éramos, enfim, o que deixamos de ser, em qualquer sentido, né? Seja de que corpo nós habitamos, ou até mesmo o que nós fizemos utilizando esse corpo. O que é importante é que na encarnação atual, nós então venhamos a aproveitar, né, para melhorarmos, né, para colocarmos em prática justamente aquilo que nós desejamos, nós enquanto espíritos desejamos ali em termos de melhoria. Isso nós só vamos fazer perante as nossas provas e as nossas expiações, ou seja, quando nós formos então desafiados ali por uma dificuldade, que nós venhamos a justamente aplicar a lei de Deus, né, de nós mesmos, sendo emanado de nós mesmos, através do perdão, da resignação, da compreensão, enfim, de todas as filhas do amor e do amor próprio, né,
para que nós possamos efetivamente nos melhorarmos, né? Mas retornando aqui o estudo, nós temos então a segunda característica, a segunda propriedade do perispírito, que é com relação à densidade. E o que seria então a densidade? Basicamente ali nós estamos falando sobre a questão do volume, né, que ele ocupa, né? Então, vamos tomar ali como exemplo a questão do iceberg, que é aquela grande, digamos assim, massa de água do mar congelada, né? Então ela forma ali uma espécie de uma pedra, né, gigante, cuja densidade é maior do que a própria água do mar. Isso é natural, né? Porque o que aconteceu? Houve ali um condensamento ali daquela água do mar que formou esse bloco de gelo, digamos assim, que ele é mais denso e por isso que ele afunda na própria água do mar, né? E aí nós trazemos, né, esse exemplo de abstração para o perispírito. E essa densidade ela vai variar de acordo com a evolução moral e intelectual do espírito. Então, aqui nós temos nesse gráfico, né, a evolução espiritual ali, né? E como é que ela se dá? Então, nós temos ali o nível 0, né, até o nível 10, em que o nível 0 nós temos o estágio primitivo, né, o estágio em que nós estávamos ainda praticamente como espírito, não espíritos, né, nós iniciamos como espírito, né, porque antes nós estávamos como princípio inteligente no reino animal. E ali naquele marco 0, quando nós adentramos então a esse reino nominal, nós praticamente ainda estamos num grau de animalidade muito grande, ou seja, a evolução do espírito nesse ponto, né, da evolução, ele ainda é muito atrelado, né, às questões materiais, né? Então há uma ignorância muito grande, uma irresponsabilidade, né? Há uma influência maior, né, da lei de causa e efeito. Já conforme então esse espírito vai evoluindo através do tempo, né, aplicando o esforço próprio por crescer intelectualmente, por se desenvolver não só mentalmente, mas espiritualmente, ele então vai se dirigindo ao próximo reino, né, que é o reino angelical. Então, quando atinge ali o item, vamos dizer, 10, ele então pode adentrar então a um novo segmento, digamos assim, de evolução do espírito. E ali, onde as características, né, então cada vez mais se evolui, mais se adquire então maior espiritualidade, maior influência da lei do amor, maior conhecimento, maior responsabilidade, maior sabedoria. Isso nós podemos observar no dia a dia, né? Pessoas que são amorosas, que estudam, bons conhecimentos, que são responsáveis, são consideradas pessoas boas, né? Há um exemplo ali de Francisco Cândido Xavier, um Chico Xavier. Então, nós vamos ter exatamente esse parâmetro, então, e essa densidade do perispírito, ele vai, então, digamos assim, se tornando menor conforme há uma evolução espiritual ali no transcorrer do tempo. Por isso, então, né, que aqui a gente pode dar um exemplo, quando Jesus ele se apresentou aos apóstolos, né, depois que ele havia desencarnado na cruz, e ele faz, então, justamente essa aparição em que ele diz o seguinte: por que me viste, creste, Tomé? Né? Então, ou seja, somente porque ele se adensou o seu perispírito a um nível que os apóstolos pudessem, através da sua ferramenta, que é o corpo físico, pudessem vê-lo, pudessem tocá-lo, né? Que creram na palavra dele, né? Pelo menos ali, em especial para Tomé, que quis inclusive tocar ali as feridas do mestre para efetivamente comprovar se era ele mesmo ou não, né?
Então, o que Jesus fez ali foi exatamente isso. Ele apenas adensou a matéria, né, envolta ali no seu corpo, no seu perispírito, a um ponto tal que permitiu com que os outros encarnados ali, principalmente os apóstolos, pudessem então vê-lo e tocá-lo. E aqui nós temos a terceira, né, característica então do perispírito, que é a ponderabilidade. E nós estamos utilizando aqui sempre exemplos, né, de abstração para a gente poder compreender melhor, né? Então, a ponderabilidade, ela fala-se basicamente sobre o peso, né? Sobre o peso mesmo. Ou seja, o perispírito ele tem um peso? Sim, ele tem um peso, porque se ele embora a matéria que compõe o perispírito ele seja mais rarefeito, é de uma matéria mais quintessenciada, ainda assim é matéria. E toda matéria tem um peso. Então, sim, ele tem um peso, né? E aqui por isso que a gente vai fazer a outra pergunta aqui também para fixação, né? Qual que é a diferença entre 1 quilo de algodão e 1 quilo de ferro? Será que há alguma diferença? Assim, para quem olha aparentemente, vamos dizer assim, diria o seguinte, não, mas o algodão não tem 1 quilo. Depende do quê? Né? Depende da quantidade, depende do volume. Então, se você tem um volume muito grande de algodão, sim, você vai ter o mesmo peso, né, de 1 quilo de ferro. Então, basicamente, ocorre com relação ao corpo físico, né, que seria esse peso ali, né? Ele é uma matéria mais densa, né, mais, digamos assim, agrupada, né? Então, por isso que no menor espaço ele tem um peso maior. E o perispírito como se fosse o algodão, que é mais leve, né? Mas que vai variando ali de acordo com a evolução do espírito. Luminosidade. O perispírito ele tem essa característica, né? Então, quanto maior a evolução moral e intelectual do espírito, ele vai, digamos assim, a matéria que compõe o perispírito, ele vai se tornando cada vez mais rarefeita, cada vez menos densa, cada vez mais translúcida. Mas ainda assim é perispírito, né? Então, todo espírito ele tem sim o seu perispírito, né? Por mais evoluído que seja, né? Ele ainda está envolto de uma matéria que seja cada vez mais quintessenciada, mas ainda tem. E aí, como a matéria, digamos, passa a ser como se fosse um vidro, né, transparente, ele passa a refletir a luz, que é aquilo que nós estávamos falando no início, né? Digamos assim, o máximo que nós podemos entender como o que pode ser o espírito, né? Aquela centelha de luz, aquela fagulha de luz, né? A centelha de luz. Então, ele tem o quê? Se o espírito é mais evoluído, né, mais translúcido, logo a luz daquele espírito é maior. Se é um espírito menos evoluído, então ele mais escuro ele vai estar, aquele perispírito. Né? Então, menos luz ele vai irradiar. E aqui temos uma comprovação, foi quando o Cristo, né, ele foi, digamos assim, se mostrou, né, para Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que foi um dos maiores perseguidores ali dos cristãos, ele estava se dirigindo a uma cidade para fazer uma perseguição em particular a um cristão líder. Foi quando Jesus, então, apareceu para ele. E o interessante é justamente isso, que Saulo ele caiu do cavalo porque ele enxergou uma luz extremamente forte, né? Que até mesmo ele não conseguia saber quem é que estava lá. Né? Ele só conseguia ver o quê? Um facho de luz muito, muito intensa. E que Jesus, então, o que ele fez? Ele foi adensando devagarinho o seu perispírito, né? Ou seja, ele foi como se estivesse apagando a sua luz para que Saulo pudesse vê-lo, né? Na figura tal qual diziam para ele de quem seria o Cristo, né? Então, aqui nós temos exatamente esse exemplo então da questão do perispírito, né? Nessa questão aí da luminosidade, né? Que é uma outra característica, uma outra propriedade do perispírito.
Mais uma propriedade do perispírito, a penetrabilidade, né? O que seria isso? Basicamente, é a natureza que o perispírito tem de atravessar qualquer barreira física. Então, um espírito desencarnado, por mais que nós estivéssemos dentro de um cofre, né, de aço, com metros de espessura, ainda assim, um espírito desencarnado passaria por ali como se não houvesse nada ali, basicamente, né? Por isso que o próprio Paulo, né, que foi aqui o exemplo anterior que demos, né, quando ele ainda era Saulo, mas que depois ele passou a ser Paulo, ele disse, né, já na condição de um cristão, né, o maior, inclusive, né, passados ali os 12 apóstolos, que ele justamente ele fala sobre essa nuvem de testemunhas. Né? O que é essa nuvem de testemunhas? Nada mais são do que o quê? Os espíritos desencarnados. Né? E que eles estão em qualquer lugar. Nós podemos estar no centro da Terra, no lugar mais protegido, né, com barreiras ali de proteção materiais que sejam. Os espíritos estarão ali também. Porque justamente por causa dessa questão da penetrabilidade que o perispírito dispõe, né, de atravessar a matéria densa. Mas como é que funciona isso? Bom, basicamente, aqui tentar pegar um exemplo aqui para a gente poder tentar compreender, seria o da esponja. Então, assim, embora nós, por exemplo, vamos supor que a gente pegue uma barra de ferro, né? Pense, não, isso aqui não existe, digamos assim, ela é uma coisa só, né? Não tem como atravessar essa barra de ferro de forma alguma. É porque nós não temos condição, nenhum aparelho, né, de amplificar a nossa visão do corpo físico. Porque se nós tivéssemos um aparelho, nós íamos ver que mesmo uma barra de ferro, ela não é totalmente preenchida. Ou seja, ela é como se fosse uma esponja. Ela tem ali, digamos, entre um ponto e outro, ele é vazado. Né? E aí cai até mesmo, a gente pode pegar lá o exemplo dos átomos lá. Se a gente pegar o átomo, ele não é totalmente preenchido, né, cheio, né, chapado. Ele é o quê? Ele é um ponto e tem ali o elétron e o próton que fica girando ali em torno do núcleo. Né? Ou seja, mas o que existe, digamos, entre aqueles pequenas, digamos assim, pequenas esferas que ficam girando ali, o que existe, digamos assim, no restante? Existe algo ali, né? Então é justamente isso que nós queremos dizer, é como se fosse a esponja, né? Ele não é totalmente preenchido, né? Ele é vazado. É claro que isso nós estamos amplificando a matéria. E é por isso que o perispírito consegue atravessar. É porque o perispírito ele não é totalmente cheio também, não é? Ele é uma matéria, digamos assim, vaporosa, né, que fica formando ali digamos, o corpo perispirítico, né? Mas como ele é vaporoso, é como se ele passasse por esses vãos, né, da matéria densa e conseguisse atravessar justamente nesses vãos. Então, basicamente isso. Então, imagine uma barra de ferro em que o perispírito ele vai então passando por esses vãos ali que contém aquela barreira ali, digamos, material para nós do corpo físico, mas não para eles no plano espiritual, né? Mais uma propriedade então do perispírito é a perenidade, né? O que é perenidade? Digamos, o fator de ser o perispírito indestrutível. Então nós poderíamos literalmente tacar uma bomba, digamos assim. Vamos supor aqui no encarnado, né? O corpo físico, sim, será evaporado, né? Será destruído por completo. Mas o perispírito não. O perispírito se mantém intacto. Ou seja, é impossível se destruir o perispírito. Né? E quiçá o espírito. Né? Então, ou seja, o perispírito ele é indestrutível. Não tem como, digamos assim, destruí-lo. Mais uma propriedade, o da mutabilidade. O
que basicamente diz a mutabilidade? O perispírito, ele é aquela forma, né, que nós já falamos, modelo organizador biológico, e conforme o espírito vai evoluindo, ele vai se modificando, ou seja, ele vai se refletindo no perispírito a sua condição interior, né, até mesmo nas formas com que ele se apresenta. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, esse espírito no início, né, do reino hominal, ele se apresenta praticamente tal como um animal, né? E conforme então há uma evolução, nós vamos ver que há uma diferenciação na forma com que ele se apresenta. Então, uma forma mais harmoniosa, mais, digamos assim, digamos bonita, né? Mas, enfim, a forma com que se apresenta é menos animalizado, né? E isso vai se evoluindo até chegar a uma condição ainda maior, né, de demonstração interior. Claro que aqui foi dado um exemplo, né, fictício, que tende, digamos assim, a graciosidade da figura feminina, mas não é exatamente isso que nós queremos dizer com relação a esse ponto, né? O que nós queremos dizer é que há, sim, uma evolução que vai se demonstrando uma beleza, né? Na forma, que é um reflexo da condição intelectual e moral do espírito, né? E que, novamente, não é exatamente, né, digamos, exclusivamente assim, feminino. Claro, existem espíritos que se apresentam, né, altamente evoluídos, que se apresentam, digamos assim, com a mesma característica moral, intelectual, porém na graciosidade masculina, por exemplo, né? Então, assim, o que nós queremos dizer é que há essa evolução, né? Que o perispírito ele reflete essa condição cada vez mais aprimorada, né? No seu formato, né? De como ele se apresenta, tá? Unicidade, né? Então, o perispírito, como nós já dissemos, ele é único, né, para cada espírito. Então, nós vamos ver aqui nessa figura que nós temos um espírito desencarnado, né, que é o mentor ali dessa moça encarnada. Essa moça encarnada, ela está no sono, então ela está em desdobramento. Então, o seu perispírito ali, né, digamos assim, se desplacou temporariamente do corpo físico, mas ainda mantém ali o laço, né, através do cordão ali fluídico. Mas o perispírito de cada um é diferente, né? Então, ou seja, o perispírito de cada espírito é totalmente diferente um do outro. Não existe um igual ao outro. Tangibilidade, né? O que é tangibilidade? É a possibilidade, né, a capacidade com que um espírito pode se materializar, né? Ou seja, tornar-se tangível aos demais aos encarnados, melhor dizendo. Então aqui nós temos essa foto que eram sessões de materialização com o Chico Xavier, né? Chico Xavier, inclusive, na foto aqui da tela, está à esquerda. E aqui é uma foto, né, da sessão em que esse espírito que se apresenta ao meio, né, de branco, eles entregaram, inclusive, um livro para o espírito que ele segurou. O espírito ele segurou o livro, ou seja, o que nós estamos vendo aqui é o perispírito desse espírito desencarnado, né, que se apresentou, inclusive, nessa forma de uma religiosa, segurando um objeto físico, né? Por quê? Porque houve justamente isso, a tangibilidade. Passou a se tornar tangível esse perispírito, né, dessa desencarnada. E algo muito interessante que esse processo se dá quando o médium fornece, né, o ectoplasma, que é uma energia, né, animalizada, que
que ela provém de um encarnado, que vai fornecendo, então, justamente essa energia para que o espírito desencarnado possa manipular conjuntamente também com as suas energias e, digamos, promover essa tangibilidade ali do seu perispírito, de uma forma tal com que possa se mostrar, né, aos encarnados. E tem um caso aqui muito importante e interessante, que numa sessão de materialização de perispírito, pediu-se, né, que o espírito que havia se materializado, ele colocasse a mão, né, num pote de gesso derretido, para que depois, quando secasse, ficasse então justamente a mão do espírito, né? Quando ele se desmaterializasse, ficasse pelo menos ali o reflexo, né, do perispírito dele. E foi o que fizeram. E aí, como observaram que havia a digital gravada no gesso, tiraram essa digital e fizeram uma pesquisa. E constatou-se que era justamente de um antigo encarnado que havia desencarnado. Ou seja, comprovando então exatamente a sobrevivência da alma, né? Do espírito e, consequentemente, do perispírito após o desencarne, ou seja, após deixar o corpo físico. Né? Então, essa é uma questão muito interessante aí, dessas questões ali sobre a tangibilidade, né, do perispírito. Bom, visibilidade. Essa é uma outra propriedade do perispírito, né? Que nada mais é do que essa possibilidade de tornar-se visível, né, tanto a encarnados, né, como a desencarnados também. Então, para encarnados, nós já vimos aquele exemplo lá de Jesus, né, que ele então se tornou visível, né, aos demais ali cristãos, né? Apesar que naquele caso foi citado do adensamento, né, do seu perispírito. Mas ele poderia também, né, e dependendo, pode ter sido também, dele ter se tornado visível, né, ali aos encarnados. Mas nesse caso aqui que nós queremos chamar a atenção é de um ponto, né, que ocorreu ali na obra de André Luiz, em que eles estavam já no plano espiritual, né, estavam ali num plano espiritual até um pouco superior, né, que é a colônia de Nosso Lar, que é uma colônia de tratamento e de resgate de espíritos que se encontram ali em dificuldades, né, em planos inferiores ali, próximos da crosta terrestre, mas que um espírito de esferas ainda superiores se tornou visível aos próprios espíritos do nosso lar. Então, olha só que interessante, o que comprova, né, que o perispírito dos espíritos que compõem ali o nosso lar, eles também tinham um nível de evolução, digamos assim, não compatível com esferas ainda superiores em termos morais e intelectuais. Então, foi necessário que aqueles espíritos, né, ou que o espírito em questão aqui, também conseguisse fazer tornar o seu perispírito visível justamente aqueles espíritos, né, do nosso lar, para que eles pudessem vê-la, né, porque eles não conseguiam vê-la, porque ela estava num estágio evolutivo superior. Então aqui realmente é algo bem interessante, né? E basicamente ele se explica através desse fenômeno, né, em que o espírito então desencarnado ele expande o seu perispírito, né? O médium encarnado ele também faz exatamente a mesma coisa, cria-se ali uma zona fluídica comum entre ambos e que o espírito então desencarnado consegue transmitir justamente a sua vontade ao médium, sendo uma delas justamente ali a questão da visibilidade, né? Também da materialização. Então, não necessariamente transmitir um pensamento,
mas utilizar essa zona fluídica comum justamente para poder materializar-se ali perante os encarnados, né? Uma outra condição também do perispírito é a capacidade refletora, ou seja, nós estamos continuamente refletindo quem nós somos efetivamente em essência. Então, por exemplo, nós vamos ver aqui do lado direito, né, os espíritos superiores. Então, olha só o que eles refletem, né? A condição de médicos, né, de pessoas boas, de pessoas que querem o bem. Então, nós vamos ver a aparência deles, né? Olha só a aparência deles como é melhor. Já a do nosso irmão aqui, né, que está em condição inferior, da de um viciado, né, que está sugando inclusive as energias ali daquele encarnado que está bebendo. Né? Por quê? Ele está fazendo isso porque justamente ele também tem esse vício. Embora esteja no plano espiritual, ele mantém esse vício. Então ele precisa dos eflúvios, né, que os encarnados vão fornecer para ele, claro, condizentes aí ao seu desejo. Né? Então, nós vamos ver essa capacidade refletora é justamente a condição moral e intelectual que cada um traz consigo e vai se refletir no que? Justamente na parte exterior, na apresentação exterior. Né? Então, aqui um outro exemplo para a gente poder entender é como se nós fôssemos um projetor. Né? Então, o conteúdo que vai estar naquele rolo ali, né, sendo projetado, qual conteúdo vai ser? Né? Então, por exemplo, do computador. Se aquele conteúdo é ruim, né, ele vai se mostrar ali daquela forma, né, essa capacidade refletora, né, de uma forma ali escura, agressiva, enfim. Já, se nós estivermos, então, já alinhados à lei de Deus, estivermos, então, trabalhando no amor, nós vamos refletir o quê? Uma condição análoga. Basicamente isso. Bicorporeidade. Né? Então, essa é uma outra propriedade também do perispírito. E o que, que ela é? Basicamente, é quando o perispírito, que nós já vimos, né, que ele é plástico, né, digamos assim, ele tem essa capacidade plastificante, né, vamos dizer assim, ele tem essa condição de estar como se estivesse em dois lugares. Né? Ele se projeta, é como se fosse isso mesmo, ele se projeta, né, para outro lugar. Então nós vamos dar esse exemplo aqui, né, de Afonso de Liguori, que o que aconteceu? Ele estava, o seu corpo físico, né, estava em repouso, né, num determinado local, ele estava em Nápoles, né, ali deitado, os seus companheiros estavam vendo ele ali, e ao mesmo tempo ele foi visto em outro local, ele foi visto em Roma, né, atendendo lá a um companheiro de fé nos seus últimos momentos ali. Então, como é que se dá isso? Né? Como é que o perispírito ele pode estar num lugar e no outro? Justamente por essa projeção, né? O cordão fluídico ali, que é como se fosse uma imagem sendo projetada ali a milhares de quadros por milésimos de segundo, vamos dizer assim. Né? Ele é como se fosse um plástico, né? Que ele vai se soltando parcialmente, vai se ampliando até um outro local, e lá ele vai se adensando, né? E passa então a estar ali presente por um determinado momento e que depois retorna então ao corpo físico. Basicamente isso. Né? Sensibilidade global. Esse é algo muito importante porque ele reflete justamente uma comprovação, né, da existência do perispírito e a sua diferenciação com relação ao corpo físico. Porque no corpo físico, nós somente podemos, digamos assim, ter a sensibilidade de acordo com os nossos sentidos. Então, por exemplo, eu só consigo enxergar pelos olhos. Por quê? Porque ele é o responsável por isso no meu corpo físico. Né? O olfato é a mesma coisa, somente ali as vias aéreas. Né? A audição, somente ali através da orelha, né?
enfim, de todas as partes que compõem ali a audição. E o tato, né, com as mãos, os pés, o corpo, a pele, né, que sente ali. Já na questão do perispírito, essa sensibilidade ela é global, né? Ou seja, ela atinge todo o perispírito. E muitas vezes acontece em casos de próprios encarnados que demonstram essa possibilidade. Né? É como se o seu perispírito ele tivesse, digamos assim, essa digamos, característica ali em particular, né? Até mesmo para servir como uma comprovação da existência do perispírito e do espírito. Vejamos o caso aqui da russa, o que ela conseguia fazer? Mesmo com os olhos vendados, ela conseguia ler um livro apenas passando com os dedos em cima das palavras. Como que se dá isso? Ela enxergava pelos dedos? Basicamente, sim. Mas não dos dedos do corpo físico necessariamente, mas do perispírito que estava ali. Ou seja, como é exatamente isso. É o perispírito ali que estava captando as informações e transmitindo diretamente ao espírito e, consequentemente, também ao cérebro, né, dela como corpo físico ali. E por isso que ela tinha essa capacidade. Né? E há muitas outras pessoas que têm essa capacidade também. Né? Que nós podemos pesquisar, nós vamos encontrar. Então, esses fenômenos, basicamente, é exatamente isso. Né? Essa sensibilidade global que é condizente ao perispírito. Então, por exemplo, na condição de desencarnados, nós não vamos enxergar pura e simplesmente pela quantidade de graus que nós podemos enxergar. Eu creio que podemos enxergar em, talvez, quiçá, pouco menos que 180 graus. Nós vamos enxergar 360 graus, né? Até mais que 360, né? Que também tem acima e abaixo. Então, ou seja, a visão ela é total, né? Assim como todas as demais características, né? De olfato, enfim, e de muitas outras, né? A sensação ela é totalmente amplificada. Né? Sensibilidade magnética, né? Que o perispírito tem, também é a mesma coisa. Né? E ela basicamente se dá ali com relação ao passe, ao passe magnético. Então, é justamente essa capacidade, né, que nós temos ali encarnados, que, claro, nós estamos com o perispírito, e que nós temos essa condição de também receber energias e transmitir essas energias. E o passe nada mais é do que exatamente isso. Nós estamos aqui emitindo, né, energias salutares que podem vir de nós e também dos espíritos superiores. Né? Então, nós captamos e também emitimos essas energias, e principalmente o caso aqui citado é o do passe. Outra característica também da propriedade, né, do perispírito é a questão do odor, que ela vai variar também de espírito para espírito. Então, se nós temos um espírito mais evoluído, nós vamos sentir assim um aroma, sabe, um cheiro no ambiente assim, é impressionante, um cheiro de algo que nos remete a algo extremamente bom, um cheiro agradável, né? Um cheiro de flores, de rosa, enfim, um cheiro muito bom, assim, é impressionante. Né? Quando um espírito superior está num ambiente, nós sentimos um cheiro, né? Realmente muito, muito agradável. E, claro, né, caso esteja um espírito ali não ainda muito evoluído, pode ser que nós venhamos a sentir um cheiro desagradável. Né? Até por isso que se tem, né, muitas vezes, aquela figura, né,
questões mitológicas, né? De fala, estou sentindo o cheiro aqui de enxofre, né? Aquele cheiro ruim, porque estava ali um ser, digamos assim, não muito bom. Isso não deixa de ter certo fundamento, né? Então, ou seja, nada mais era do que basicamente um espírito não ainda evoluído, né? Que ele também se, digamos, se mostra, né, também pelo odor, né? E que varia aí também, se mais evoluído, um cheiro agradável, se menos evoluído, um cheiro mais desagradável. E que é o perispírito que vai estar fazendo essa emanação, digamos assim. Né? Temperatura. Então, o perispírito ele também é responsável por captar a temperatura. E aqui damos um exemplo de uma sessão mediúnica, em que um espírito não muito evoluído, né, se apresenta, em que a médium ela começa a sentir frio, por exemplo. Por que sente frio? Justamente porque é a própria condição do espírito desencarnado. Né? Aquela condição interior, né? Então a frieza de pensamento, a frieza de sentimento. Então aquilo transmite através do perispírito, desse espírito desencarnado, e que a médium, o médium, ele capta isso. Então ele capta também justamente essa temperatura, né? Digamos assim, que embora moral, ela se transforma, né? Até mesmo num sentimento físico, né? Nesse caso negativo, né? Caso tenha sido um espírito não evoluído, e se fosse já um espírito mais evoluído, a temperatura a médium sentiria de forma diferente. Então, com isso nós concluímos, né, a explicação aqui que gostaríamos de transmitir sobre o espírito, o perispírito e o corpo físico. E assim nós somos. Né? Nós somos essa, digamos assim, exatamente essa trindade, né? Que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. E aí fica a pergunta, né? A nos trazer lá para o início da nossa explanação de hoje. Seremos o túmulo? Nós vamos ver que não, né? Não, nós não somos o túmulo. Assim como nós não somos o carro, nós não somos a casa e nós não somos o avião, nós somos espíritos imortais. Né? E que quando desencarnarmos, né, não somos o túmulo, não somos o corpo físico. Nós somos justamente espíritos imortais e que, quiçá nós, né, possamos nos esforçar para nos melhorar cada dia mais, para que quando isso acontecer, né, possamos então nos encontrar com os nossos amigos, os nossos familiares queridos, os nossos espíritos protetores, até mesmo porque não com Jesus, não é? Embora não precisamos desencarnar para encontrá-lo, aqui mesmo no plano material podemos fazer isso, quando ele mesmo diz, né? Quando fizeste a cada um desses mais pequeninos, a mim mesmo estar fazendo. Então, ou seja, quando nós estamos perdoando mais, resignando mais, praticando mais a caridade moral e também a caridade física, estamos nos encontrando com Jesus a cada dia que passa, né? Mas que possamos então isso, justamente isso, em espírito e com o nosso perispírito, continuarmos a nossa existência já na verdadeira vida, que é o plano espiritual, e que estejamos então lá, né? Que é onde nós efetivamente estaremos, tá bom? Então agradecemos muito aí a todos, desejamos muita paz a todos. Gostaríamos de dar os pequenos recados para finalizarmos então aqui. Bibliografia, sempre utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos dá essa força. As imagens utilizadas aqui, né, na confecção dessa apresentação, elas foram todas coletadas da internet, consideradas de uso gratuito. Então, caso alguém encontre aqui alguma que não o seja, por favor, nos avise no e-mail. Também algum erro doutrinário, algum equívoco gramatical, também, por favor, nos envie no e-mail.
E por fim, nossa oração final, né, com a nossa tradicional indicação de palestrantes e oradores espíritas, que nós acreditamos que tragam um conteúdo doutrinário satisfatório, digamos, com teor consolador e instrutivo à luz do Espiritismo. Né? Nós fizemos uma análise ali de todos, do seu conteúdo, e vamos dizer assim que acreditamos estarem de acordo. Né? Pedimos desculpas caso tenha algum palestrante ou orador que não esteja ainda nessa relação, muito provavelmente não conhecemos, né? Mas nos avise no e-mail, né? Então, de repente, possa estar aqui presente também. Então, vamos à nossa oração. Nós gostaríamos de convidar, então, a todos a estarem conosco, reunidos em pensamento e em sentimento, para nós fazermos a nossa oração final aqui, dos trabalhos de hoje. Então, queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, a Jesus, o nosso irmão maior e mestre, por mais uma vez nos ter ajudado, nos ter protegido, nos ter intuído, para que pudéssemos, então, tentar, né, digamos assim, repassar essa migalha, né, a todos os nossos irmãos e irmãs, e, claro, a nós mesmos em primeiro lugar, por termos falado e ouvido, né, tudo aquilo que foi emanado, e que, então, queremos agradecer, né, vibrar por todos aqueles que estão nos assistindo, que estejam onde estiverem, que recebam o nosso apreço, o nosso carinho, e pedimos, né, finalmente, que possamos estar aqui em uma próxima oportunidade, né, agradecendo por tudo de bom que nos tem feito, pela saúde do corpo físico, pela saúde do nosso perispírito, por Deus nos ter dado a vida. Então, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.